Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre estudos avançados para o controle da dor e da inflamação. Então, o propósito do nosso estudo de hoje é entender melhor o que é dor, como ela se dá, quais são as características, o que determina e como que o quadro doloroso do nosso paciente, ou seja, na descrição desse sintoma, incluindo a sua história, nós podemos direcionar a nossa avaliação física e termos pistas e entendimentos em relação ao quadro clínico por ele apresentado. Então vamos lá? Inicialmente, cabe aqui uma aplicação de conceito. Então, gente, dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou a um dano potencial dos tecidos, podendo ser descrita tanto em termos desses danos, quanto por ambas as características. Então, se tem uma coisa que nós devemos entender a priori, é que essa palavra experiência traz aqui um entendimento profundo a respeito desse tema. Existe uma subjetividade e uma complexidade nesse fenômeno que não podem ser negligenciadas. Então, a gente sabe que estímulos lesivos podem não causar dor, né? E nem toda dor está associada necessariamente a estímulos lesivos. Então, não se pode querer comparar dor. A dor é uma experiência pessoal, ela é subjetiva, ela é permeada pela percepção do indivíduo, e a percepção do indivíduo ela é determinada pelo histórico dessa pessoa, pela expectativa dela, pela perspectiva dela. Então, por todas as lentes multidimensionais que essa pessoa traz para se posicionar diante do mundo, tá? Então, não se pode comparar dor. Quando você fala, eu tenho uma hernia de disco, aí a outra pessoa fala, eu tenho uma hernia de disco, então vocês sabem exatamente o que o outro sente? Não. Então, se você não sabe o que o outro sente, mesmo quando você tem um caso clínico, uma situação clínica, uma doença exatamente igual, imagina quando você não tem doença nenhuma e tem a intenção de julgar o sintoma ou a queixa ou a perspectiva do outro em relação àquela clínica que ele está apresentando. É muita maldade a gente achar que pode julgar, né, a percepção dolorosa do outro. É absolutamente injusto e quase que cruel, eu diria. Então, você dizer para a pessoa, você aguenta sim, isso aí não é nada, você consegue se você quiser, você não sabe. Esse é apenas um julgamento que você faz a partir da sua perspectiva. E a perspectiva e a percepção do outro é que determina isso. Então, essa percepção, que é caracterizada de forma multidimensional, ela é diversa tanto na qualidade quanto na intensidade sensorial, sendo ainda afetada por variáveis afetivo-emocionais. Então, o estado de espírito do indivíduo faz toda a diferença também quando a gente está falando de percepção dolorosa. Se eu estou triste, se eu sofri uma perda afetiva, emocional, se eu tive um projeto meu que foi recusado, se eu tive uma tentativa minha de produzir alguma coisa que foi frustrada, que foi negada, se eu recebi um não e aquilo me magoou sobremaneira, eu posso ter um quadro álgico agravado por essa questão emocional. Se eu estou triste porque desencarnou um membro da minha família, se eu tenho uma noite de sono mal dormida, tudo isso interfere na maneira como eu vivencio, experiencio esse fenômeno doloroso no mundo. Então, eu acho que a primeira grande lição para nós fisioterapeutas que trabalhamos na área de músculo-esquelético é não julgar o sintoma do outro. É claro, gente, que o conhecimento nos dá entendimento para ter discernimento em relação à clínica do paciente. Então, tem situações clínicas que a gente consegue saber que o paciente não está falando a verdade em relação àquela situação clínica que ele vem apresentando, porque a característica da descrição da dor, ela nos dá esse entendimento. Porém, em termos de quantidade, de grau de desconforto, de quanto que aquilo pode impactar na sua qualidade de vida, bom, aí isso você já não tem mais condição de julgar.
tá? Então, às vezes, um paciente que tem sintoma em uma articulação do dedo do pé experiencia uma situação mais debilitante, mais incapacitante do que um paciente com acometimento em múltiplas articulações. Então, existe um relativismo muito grande quando a gente está falando de dor aqui, porque todas as características do indivíduo permeiam essa questão e se integram para que ele sinta a dor daquela forma. E, gente, quando eu falo isso, a dor é real. O paciente de verdade sente naquela magnitude, naquela intensidade, naquela perspectiva que ele está te referindo. Ela não é uma criação mental, é uma dor real. Então a perspectiva é dele, mas ainda assim é uma dor real para ele. E a gente tem que aprender a respeitar isso e a entender que nós não temos como quantificar de maneira objetiva a dor. Todas as técnicas de mensuração da dor são, portanto, subjetivas, porque existe um subjetivismo naquilo que determina a dor que eu sinto, tá? Mas por que a gente sente dor? A dor é considerada um sinal fisiológico. Esses impulsos dolorosos são desencadeados por estímulos lesivos gerados por terminais periféricos de filamentos nervosos, conhecidos como nociceptores. Nociceptores do latim nocere, que é machucar. Então eu estou me sentindo machucado, eu estou recebendo um estímulo de machucar-me, tá? Então distingue-se dos outros receptores pelo elevado limiar de ativação. O que é isso, elevado limiar de ativação? Significa que eu preciso de estímulos de alta magnitude, ou seja, estímulos bastante vigorosos, para que haja o disparo e então eu perceba esse sintoma. Isso nos fala que dor não é ativada por estímulos de baixa magnitude. Dor é ativada por estímulos de alta magnitude, o que nos fala novamente que quando eu sinto dor, automaticamente eu devo ter sido estimulada com um estímulo vigoroso e potente, porque senão eu não sentiria dor em uma situação fisiológica. Nós vamos ver que existem situações não fisiológicas onde estímulos de baixa intensidade podem gerar estímulos dolorosos extremamente graves. Okay? Mas numa situação fisiológica normal, o estímulo doloroso é um estímulo considerado de alta intensidade, porque eles os receptores para dor têm um elevado limiar de disparo. Eles precisam que o estímulo realmente seja bastante vigoroso. Então, gente, ao longo de todo o trajeto do nervo, as aferências nociceptivas recebem inúmeras influências excitatórias e inibitórias de diferentes mecanismos de modulação da dor. A gente sabe que nós temos mecanismos de estímulo da dor e mecanismos de inibição da dor, e esses mecanismos são endógenos, ou seja, são do meu próprio corpo. Pode ocorrer no sistema nervoso central e também no sistema nervoso periférico. Tá? Essa comunicação entre o meio exógeno, que aqui é chamado de sistema nervoso periférico, e endógeno, que aqui é chamado de sistema nervoso central, ocorre lá no cono posterior da medula. Tá? E aí a gente tem um primeiro conceito, que é a hiperalgesia primária. O que seria isso? Você tem um estímulo repetitivo em um determinado local, tá? Como assim, professora? Por exemplo, um processo inflamatório em um tendão. Aquilo fica conversando contigo ali, aquele estímulo repetitivo, aquele estímulo que não cessa, tá? Qualquer estímulo também, gente, mecânico que gere microlesões também vai gerar estímulos repetitivos. Mas de uma forma geral a gente está falando de processo inflamatório, tá? Então, os receptores e as fibras nociceptivas, eles podem ser sensibilizados e com isso manifestarem uma redução do seu limiar de ativação, ou seja, se eu tenho uma situação de estímulo doloroso, lembrando que o estímulo doloroso era, a priori, estímulo de alta intensidade, tá? Se eu tenho, então, esse estímulo de alta intensidade contínuo, se sistemática e continuamente eu continuo recebendo aquele estímulo doloroso e aquilo não cessa, eu acabo fazendo com que haja uma sensibilização desses receptores
e dessas fibras que são nociceptivas, e isso abaixa o limiar de disparo deles. Então antes ele precisava de um limiar, ele tinha um limiar de disparo alto, precisava de estímulos de alta magnitude. Por causa desse estímulo repetido, o limiar de disparo vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, e aí a gente tem esse quadro chamado hiperalgesia primária. Esse fenômeno explica por que às vezes você tem dor, tem sensibilidade baixa, ou seja, tem baixo limiar de disparo em locais longes da lesão original. Então, às vezes você está com uma lombalgia e você está sentindo dor, ó, nessa lombar há semanas. E aí, passando esse tempo, onde você mantém esse estímulo repetido, o limiar de disparo de todas as suas fibras e receptores cai. E aí você começa a ter dor em locais longe lá da coluna lombar com estímulos de baixa magnitude. Então aí a gente já tem um quadro mais complexo, né? Onde você já tem repercussões sistêmicas por causa de um quadro de dor local. Tá? A hiperalgesia ela ocorre pela liberação prolongada de algumas substâncias químicas. Então, por ficar soltando bradicinina, histamina, serotonina, prostaglandina, ficar soltando isso no organismo, você acaba gerando essa abertura dos canais de cálcio que despolariza as terminações nervosas livres e as deixa, né, com um limiar de disparo mais baixo para estímulos de mais baixa magnitude. A hipersensibilidade não se manifesta, então, somente no local lesado, né? Então, em torno da região também fica hipersensível e se ficar muito tempo nessa condição, você pode ter áreas longes da lesão original também sensíveis, tá? Então, essas lesões mais afastadas, aliás, esse limiar de disparo, quando afeta essas áreas mais afastadas, então vejam só, a gente tinha lá o estímulo mantido, ocorre uma hipersensibilidade das áreas periféricas a essa área onde estava o estímulo mantido e pode ocorrer também áreas longínquas dessa lesão original com hipersensibilidade. Quando isso ocorre, ou seja, quando a gente já começa a ter hipersensibilidade em áreas completamente distantes da área da lesão original, isso já recebe o nome de hiperalgesia secundária, ou seja, secundária à lesão original, aquela hiperalgesia primária, aquela primeira hiperalgesia que ocorreu porque o estímulo não cessou, ok? Então a hiperalgesia secundária, ela exprime um aumento da atividade do segundo neurônio em relação a um estímulo constante, tá? Um estímulo intenso e frequente provoca uma sensibilização central e não só localizada, pela somação temporal do estímulo do axônio. Então a gente não está falando aqui mais das terminações nervosas livres em volta da área lesada original. A gente já está falando de um baixo limiar central, tá? E isso vai fazer com que o efeito seja generalizado no organismo do indivíduo. Há então um aumento da convergência desse fluxo nervoso periférico que estimula o neurônio antes que ele esteja suficientemente despolarizado. Então nem chega a despolarizar novamente, você já tem a repetição desse estímulo e isso se somando ao longo do tempo gera essa questão. O fluxo nervoso se propaga distalmente a outras terminações nervosas livres da mesma fibra nervosa, sensibilizando regiões afastadas da lesão, e isso tem o nome de reflexo axônico. Vejam que tem uma palavrinha mágica ali que é distalmente, tá? Então, num primeiro momento, a gente tem essa hipersensibilidade distal à lesão original, mas cronificando essa questão, a gente vai ter em qualquer parte do corpo, sendo que próximo do local original da lesão a gente tem sintomas maiores, né? Então a gente tem dores que podem se manifestar pelo aumento dos mecanismos excitatórios, como eu falei, endógenos, ou pela perda dos mecanismos que são inibitórios, ou pela redução da capacidade dos mecanismos inibitórios. Então eu posso ter excesso de estímulo dos mecanismos excitatórios e redução da capacidade dos estímulos e dos controles internos inibitórios, tá? Aqui a gente tem um quadro que fala sobre alodínia e hiperpatia. Então, como a gente tem
interpreta como nocivo estímulos de alta intensidade, de alta magnitude, quando a gente tem estímulos não nocivos gerando dor, isso tem um nome, e o nome é alodínia. Então, a alodínia ou alodinia, eu já vi escrito alodinia em alguns artigos. A alodínia ou alodinia é uma sensação dolorosa evocada por estímulos não nocivos, tá? Então, quando você sente dor por estímulos que não deveriam gerar dor, por exemplo, eu passo a mão no seu ombro e você sente dor com isso. E isso é um quadro de alodínia ou alodinia. E isso nos fala que nós já temos um comprometimento muito importante dos mecanismos endógenos de controle da dor, porque eu já tenho esse quadro de hiperalgesia secundária, tá? Agora, temos também uma outra situação que é a hiperpatia. A hiperpatia é sentir mais dor do que deveria sentir. Então, eu tenho estímulos dolorosos, sim, porém de baixa magnitude, gerando uma resposta dolorosa extremamente grave, muito significativa mesmo, que o paciente fica transtornado com estímulos menos significativos, digamos assim. Também isso nos mostra que há algo de errado nesses mecanismos endógenos de controle da dor. Então, estímulos não nocivos podem ser interpretados como nocivos em condições patológicas de lesão periférica ou de sistema nervoso central, onde você já teve uma modificação ali do sistema nervoso central. Como consequência, estímulos com intensidade inferior à do limiar doloroso podem sim ativar esses mecanorreceptores de baixa intensidade do local lesado e serem interpretados como nocivo. E é isso que é a alodínia, né? Você perceber como dor aquilo que não deveria ser dor. Ao contrário, na medula espinhal, a interação entre as fibras aferentes nociceptivas e a não nociceptiva podem desencadear uma analgesia localizada. E é isso que a gente estudou como mecanismo, como teoria dos portões, do portão ou das comportas espinhais. Então, de acordo com os entendimentos de vocês, essa teoria dos comportas espinhais, elas funcionariam no sentido de inibir a sensação dolorosa apenas para receptores de pressão, como a literatura gosta muito de falar? Vamos ver. Então, gente, nós temos aí as fibras do tipo A, então tem a alfa, a beta, a gama e a delta, em ordem decrescente de espessura, e as fibras C, que são as amielínicas, as delgadas. Então as A são as mielinizadas, as C são as fininhas, as que não têm bainha de mielina. Então quanto mais grossa a fibra, quanto mais mielinizada, mais rapidamente ela conduz a informação que ela se propõe a carregar, né? E quanto mais fina e menos mielinizada, mais devagar essa condução é feita. Então as fibras A-alfa são fibras mais rápidas, porque elas são as mais grossas, uma bainha de mielina mais espessa, veiculando a sensibilidade tátil e a sensibilidade proprioceptiva. Daí a gente vê muito falar, né, de controle da dor através de estímulos táteis e proprioceptivos, mas as fibras A beta e A gama conduzem tato e sensibilidade térmica, sendo que a A beta conduz calor e a A gama o frio, tá? E elas têm uma espessura maior do que as fibras A delta e as fibras C, que são as que conduzem dor, tá? Então, gente, embora a fibra que conduza mais rapidamente uma sensação a ponto de inibir a sensação dolorosa de forma mais rápida, seja a fibra alfa, porque ela carrega a sensibilidade tátil e proprioceptiva e é a fibra mais espessa e mais mielinizada, qualquer sensação térmica ou tátil pode também ter esse mesmo papel. Então, quando você usa uma bolsa de gelo, além dos efeitos inflamatórios locais, você também está atuando por inibição da dor
através de mecanismos de comportas espinhais. Quando você bota uma bolsa de água morna, você está fazendo teoria das comportas. Então, se você esfrega a mão, você está fazendo teoria das comportas. Se você integra um paciente num exercício proprioceptivo, não estou falando de mecanismos de... não estou falando de exercício de estabilidade, exercícios puramente proprioceptivos, de perceber realmente. Você também está reduzindo a percepção dolorosa deles. Então, não é à toa que exercícios como mindfulness, meditação, são exercícios que também ajudam no controle da dor. E olha que eu não estou nem falando da liberação de analgésicos endógenos, que já foi provado que a gente tem nesses exercícios, mas apenas pela condução dessa informação que elas têm. Então, quando a pessoa está muito presente no próprio corpo, prestando atenção no próprio corpo, ela está automaticamente gerando estímulos que competem pela dor e chegam na medula mais rapidamente, portanto, tem uma tendência de reduzir a percepção dolorosa, tá? Então, tudo é mecanismo de comportas. A maior parte das nossas manobras, então, quando você faz um alongamento, existe teoria de comportas embutida naquilo. Quando você faz uma bolsa de água morna, existe teoria de comportas embutida naquilo. Quando você faz uma bolsa de gelo, existe também teoria das comportas embutida naquilo. Botou a mão, tem teoria das comportas atuando, tá? E a gente costuma diminuir a importância disso, e a gente tem que aprender a usar as coisas a nosso favor e não contra nós. Agora, gente, a hiperatividade no interneurônio da medula espinhal também pode produzir essa sensibilização central, tá? Manifesta-se clinicamente... Perdão, reduzir não, produzir. Tá? Eu já falei isso e já falei da alodina, não vou repetir, tá? E aqui tem um exemplo comum, só para vocês integrarem, que é a exposição solar. Então você coloca a mão na pele de um paciente que teve queimadura de sol e isso é interpretado como sensação dolorosa. Mas tem um quadro clínico que é muito comum, principalmente na traumatortopedia, aonde é muito importante vocês estarem atentos a essa clínica de alodínia, que é a distrofia simpático-reflexa. A distrofia simpático-reflexa tem vários sinônimos. Ela também é chamada de algoneuroddistrofia, de síndrome ombro-mão, atrofia de Sudeck, deixa eu ver se eu falei tudo. Algoneuroddistrofia, distrofia simpático-reflexa, síndrome ombro-mão, atrofia de Sudeck, e até o ombro congelado tem essa característica de ser uma disfunção do sistema nervoso autônomo, tá? É uma disfunção autonômica, aonde o sistema nervoso simpático, que é o responsável do controle do tônus vascular, ele está hipoativo. Como é que é isso? Na primeira fase, quando que a distrofia simpático-reflexa acontece? Você pode ter distrofia simpático-reflexa em lesões teciduais objetivas, até em associação a uma tendinopatia, por exemplo, mas é muito mais frequente que ocorra após fraturas e cirurgias, principalmente em membros superiores. Gente, é extremamente comum a ocorrência dessa condição clínica em traumatortopedia em membros superiores. Então, eu já peguei paciente com acesso venoso profundo com distrofia simpático-reflexa no membro superior. Por que isso? Porque onde tem vaso sanguíneo tem sistema nervoso simpático. Porque o sistema nervoso simpático, aliás, o sistema nervoso autônomo, né? Simpático e parasimpático, mas o simpático ele controla esse tônus de base. Os vasos sanguíneos, quando a gente está morto, vamos supor que tenha esse calibre, tá? Quando você está vivo, vamos supor que tenha esse calibre. Então existe um tônus de base que reduz o calibre anatômico para um calibre fisiológico do seu vaso sanguíneo, tá? Isso é feito pelo sistema nervoso simpático. Aí ocorre uma lesão tecidual. E aí você tem ruptura, né, dessa inervação autonômica. Inicialmente, o seu sistema nervoso autônomo vai fazer uma birra. Eu também não vou mais funcionar nesse negócio aí. Quero saber. E aí o que acontece com o vaso sanguíneo? Ele dilata. Dilata para o calibre anatômico. E isso vai trazer um aumento do fluxo sanguíneo para o local, para todo o membro.
Isso vai aumentar a compressão entre tecidos e vai gerar um quadro de dor muito grave e muito incapacitante. Só que essa doença, essa condição, ela tem fases. Então, na primeira fase ocorre esse edema, essa perda de função, esse infiltrado de líquido, essa dor, né, onde você tem estímulos não dolorosos gerando sintoma doloroso. Então o paciente fica extremamente incapacitado, com bastante dor, com bastante edema. Tem uma fase intermediária onde esses sintomas começam a se mesclar com os sintomas da terceira fase. Nessa terceira fase existe um rebote de uma autorregulação desse sistema nervoso autônomo e ele volta a ser ativado, só que de forma excessiva. E ao invés de voltar para o calibre de base, ele fica menor do que isso. Ele vai e gera um calibre menor ainda. E aí isso vai fazer com que haja, então, uma redução completa do fluxo sanguíneo para o local. Então, a atrofia do tecido, a perda de tecido por causa disso, né? A fragilidade tecidual, você perde. E aí você tem que pensar que isso é um quadro cumulativo, né? A pessoa ficou um tempão sem mexer, sentindo dor, com uma fragilidade óssea, com uma fragilidade de tecido, com edema, infiltrado de tecido. E aí depois pula para essa fase atrófica que a gente fala, e aí assim, esses quadros de ombro congelado, eles têm essa característica, né? Então, há uma perda de movimento, há uma perda de capacidade de tecido muito significativa nesses casos, tá? E esses pacientes, eles ficam com essa alodina sustentada. Você não consegue pôr a mão, gente. E se você não consegue pôr a mão no paciente, você não consegue fazer praticamente nada. Então, assim, aí você fala assim, e se usar TENS? Gente, você não consegue pôr a mão. Porque estímulos não aversivos geram dor, lembra? Então você coloca um eletrodo de TENS, a pessoa parece que está se sentindo esfaqueada. Eu tive uma paciente uma vez, que era uma paciente de fratura de cólis. Fratura de cólis é uma fratura distal do rádio, tá? E essa paciente foi submetida a uma cirurgia para reduzir a fratura de cólis. E aí foi feita a transfixação com osteossíntese, né? E aí retiraram a osteossíntese, ela chegou para mim com muita perda de mobilidade, bastante edema, tinha acabado de tirar o gesso, tirou a osteossíntese e chegou para mim. Gente, quando você olha aquele lugar, né, aquele braço assim vermelho, tumefeito, sensível, você pensa, panqueca de gelo. 15 minutos de panqueca de gelo nesse punho, ó, isso aí vai reduzir o sintoma. Eu vou lá, mobilizo, vou lá, faço distração articular, vou lá, alongo, já ganho uma passiva louca, depois eu só preciso trabalhar fortalecimento, show de bola, né? Hashtag só que não. Coloquei a paciente no gelo. Gente, vocês não estão entendendo. A mulher gritava igual o porco sendo esfaqueado. Desse jeito. Voou gente da clínica inteira pra ver o que eu tava fazendo com a mulher. Parecia que eu tava torturando a mulher. E era só uma panqueca de gelo. E aí eu falei assim, não, 5 minutos essa dor vai ceder. Essa dor é normal, é porque o corpo tá perdendo calor rapidamente pra panqueca. E é assim mesmo. Gente, deu 10 minutos e a mulher tava chorando convulsivamente. Pelo amor de Deus, me mata, me tira esse gelo de mim. Então, vejam só, é uma coisa que você nem dimensiona. Você fala, não é possível, essa mulher é doida. Isso não é normal. Então, é por isso que eu falo pra vocês, toda vez que vocês tiverem pacientes com queixa fora de parâmetro, né? Você bota a mão, a pessoa dá aquele grito, meu Deus, que dor, está doendo muito. Isso tá errado. Se não for um paciente histérico, psiquiátrico, né, ou um paciente que está querendo passar em perícia médica, é alodina. E se é alodina, a gente tem uma disfunção aí, tá? Que pode ser do sistema nervoso autônomo, né? E isso tem que ser visto, tá? Isso tem que ser visto, porque isso gera sequelas. A disfunção autonômica em si, ela é autolimitada. O que isso significa? Que mais cedo ou mais tarde o sistema nervoso autônomo vai voltar a funcionar. Só que acontece que você fica com todas as sequelas relativas a isso. Então, pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos para voltar totalmente a funcionar, e aí você tem
as consequências de 1 ano, 2 anos, 3 anos, onde você não se movimentou, onde você não suportava nenhum tipo de estímulo, onde ocorreram fibroses dentro da articulação, onde ocorreram perdas maciças de tecido, perdas de mobilidade, e dependendo do grau da imobilização que a pessoa mantenha, isso pode evoluir até para anquilose óssea, sim, porque as articulações, vocês viram naquele material de tecido conjuntivo, as articulações, a cartilagem das articulações, elas se nutrem por mecanismo de embebição. Então precisa haver movimento para que a cartilagem seja nutrida. Se não há um movimento, a cartilagem se degenera e ocorre colapso ósseo, ou seja, a fusão das lâminas ósseas. E isso, gente, a anquilose óssea é irreversível da perspectiva fisioterápica. Então só tem, em alguns casos, o que fazer quando você protetiza esse paciente, quando você coloca endoprótese, substitui completamente essa articulação por uma prótese. Porque uma vez que anquilosou, em termos de fisioterapia, a gente não consegue mais adquirir mobilidade, tá? Então são quadros muito importantes. A maior parte dos quadros que eu vi de distrofia simpático-reflexa na vida eram quadros de membro superior, principalmente pós-fratura. Mas como eu falei para vocês, até acesso venoso profundo eu já vi desenvolver quadro de distrofia simpático-reflexa. Em membro inferior é menos frequente e quando ocorre, costuma ter uma magnitude menor, ou seja, são quadros menos graves, que se estendem por um período mais curto de tempo. Mas vocês sabem que para quase todas essas situações existem exceções, né? Pois é. Quando eu estive na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, acompanhando a especialização em fisioterapia reumatológica que eles têm lá, é a única especialização, pelo menos era na ocasião, a única especialização em fisioterapia reumatológica do país, eu vi um quadro clínico muito grave de distrofia simpático-reflexa de membros inferiores. Não sei se eu usei esse termo para vocês, mas um dos sinônimos é causalgia. Me lembrei agora. Causalgia é um tipo, né, de distrofia simpático-reflexa. Que era uma paciente que não tinha nenhum histórico de trauma ou de cirurgia. E ela usava aquelas meias 7/8. Para os meninos que não sabem, meia 7/8 é aquela meia que a mulher puxa até o meio da coxa, tem uma rendinha, que é o que segura a meia lá em cima na coxa, tá? Então ela cobre 7/8 da perna, a perna e a coxa quase toda, e assim o último oitavo da perna não é coberto apenas. E, gente, era uma coisa muito impressionante de se ver. Ela tinha um edema muito grande no membro inferior inteiro, bastante vermelhidão, era quente, né, esse membro inferior. E no local onde ficava o elástico, e aí quando eu estou descrevendo dessa forma, não é um exagero da minha parte ao dizer isso, então a coxa, suponhamos que a coxa da paciente fosse isso, aonde tinha o elástico, simplesmente era lá no fêmur. Tinha um buraco, que chegava assim, a pele estava quase que em cima do osso, e depois saía de novo e terminava a coxa na região inguinal, na virilha. Então um caso extremamente assim, você ficava olhando para aquilo e gente, o que aconteceu aqui? Né? E essa paciente peregrinou por todo lado e nenhum médico conseguiu dar uma resolutiva para ela. Fez a maioria dos tratamentos que existiam na época e ela sentia dores pavorosas e ela tinha que se submeter à dor na fisioterapia para não perder definitivamente o movimento, né? Porque sentindo dores terríveis, ela ainda conseguia se movimentar. Então, para fazer um enfaixamento nela, ou seja, para melhorar, né, fazer uma drenagem linfática, ela escorria lágrima de dor. Uma coisa assim, uma situação clínica muito grave. É uma paciente que fatalmente ia ter que evoluir para simpatectomia, ou seja, ia ter que seccionar, que cortar fora a inervação simpática de todo aquele membro para poder ela ter um pouco de qualidade de vida, tá? Mas então vamos voltar aqui. Os mecanismos descendentes inibitórios são ativados por estímulos nociceptivos. Fibras noradrenérgicas e serotoninérgicas favorecem a liberação de encefalinas no corno posterior da medula espinhal. Esse mecanismo inibe a dor de uma forma difusa. Então a gente tem, como eu falei, mecanismos excitatórios da dor, que tem os periféricos e tem os centrais, e tem os mecanismos centrais e periféricos de estímulo doloroso, né? E aonde que o chocolate entra nisso, gente? O chocolate diminui a dor? Né? Por que a gente fica, por que as meninas ficam com vontade de comer chocolate na TPM?
Ou por que quando a gente tá mal dormido, já lembra? Você foi pra balada, ficou sem dormir, no dia seguinte tinha aula, você ficou o dia inteiro querendo comer um chocolatinho? Então, tem um porquê disso. Você tem um estímulo de produção da feniletilamina. E essa substância é uma precursora da serotonina. E a serotonina ela é importante, né? Porque ela é um dos neurotransmissores que geram essa sensação de bem-estar quando ela é ingerida. Então, gente, tem todo sentido, sim, a gente sentir... E aí, veja bem, chocolate é diferente de açúcar, tá? Então, chocolate ao leite é açúcar puro, quase. Nós estamos falando aqui de chocolate mesmo, da parte chocolate daquilo que vocês chamam de chocolate, tá? Porque o açúcar, ele é pró-inflamatório. Então, se você tá com dor, e aí então a sua mãe tá com dor, ou o seu coleguinha tá com dor, aí você assistiu a minha aula e falou assim, ah, nossa, eu vou te dar um chocolate que vai te dar um conforto, você vai se sentir bem. Chocolate meio amargo, 70%, 75%, 85%, né? Porque se você encher o rabo do seu amigo, da sua mãe de açúcar, na verdade você está colaborando para piorar o sintoma dele, porque o açúcar é pró-inflamatório, ele agrava o processo inflamatório e consequentemente vai piorar a dor, tá? Não confundam aqui habeas corpus com corpus Christi, nós estamos falando de chocolate mesmo. Então, chocolate ao leite, negativo, tá? Abre mão disso aí, isso não te pertence mais. Então, gente, esses déficits e mecanismos endógenos inibitórios são apontados como causas de dor crônica. Então, tem pessoas que têm dor crônica e a gente supõe que seja, em parte, pelo menos, por esses déficits de mecanismos endógenos. E alguns autores sugerem que essa baixa concentração de serotonina e noradrenalina no sistema nervoso central seriam situações neuroendócrinas para dor crônica transmitido geneticamente, ou seja, né, que você tem, por exemplo, fibromialgia porque geneticamente você tem um cérebro que produz uma baixa concentração dessas substâncias inibitórias do sistema nervoso central, tá? Essa teoria ela é muito questionada, tá? Então, é fato que o paciente fibromialgico ele tem menor quantidade desses neurotransmissores. O que não é fato é dizer que necessariamente isso vem de uma predisposição genética, né? Porque vejam bem, o intestino é o seu segundo cérebro. 90% da serotonina que é produzida no corpo todo é produzida do seu intestino, tá? Então, a gente não sabe dizer o que vem primeiro aqui, se é o ovo, se é a galinha, porque o paciente fibromialgico, ele tem ou constipação ou diarreia, ou as duas coisas intermitentes, tá? Então, gente, é fato que o paciente fibromialgico tem um quadro que a gente chama de disbiose intestinal. A disbiose intestinal é quando a sua flora bacteriana se torna nociva e ao invés de produzir a tua serotonina, ela produz substâncias tóxicas e irritativas que ou prendem o seu intestino e seguram essas toxinas que deveriam ser liberadas, intoxicando o seu organismo, ou ele solta o seu intestino e você fica desidratado. E também não produz substâncias analgésicas endógenas. Então, tem muita coisa interrelacionada. Olha, já é fato, a gente já sabe que o paciente que tem depressão, ele tem baixa dessas substâncias. E já é fato e comprovado que o paciente que tem depressão, ele tem disbiose intestinal. E aí, também é fato que os pacientes de fibromialgia têm maior predisposição a ter quadros depressivos associados. Então parece que está tudo interrelacionado. Tem uma dinâmica entre o funcionamento cerebral e intestinal. E isso não é necessariamente transmitido geneticamente. Então essa teoria é muito questionada, né? Porque a gente tem motivos para entender dessa retroalimentação naquele indivíduo. E não por causa de um fator genético, tá? Mas por causa de uma integração neurofisiológica do corpo na hora que a gente fala de liberação dessas substâncias, tá? Então, todo paciente com dor crônica, a gente precisa encaminhar esse paciente para o nutricionista ou para o nutrólogo,
Então, o paciente de fibromialgia necessariamente precisa desse cuidado, que é a cura, o tratamento da disbiose intestinal. Até porque, gente, todas as medicações anti-inflamatórias analgésicas, todas, inclusive os antidepressivos, eles matam a tua flora intestinal. Então, se você toma antidepressivo durante muito tempo, se você toma anti-inflamatório durante muito tempo, se você toma antibiótico durante muito tempo, não precisa nem falar de muito tempo, né? De algum tempo você já tem disbiose intestinal. E aí a gente entende por que os quadros de dor crônica vão só agravando, né? Então você toma o remédio para melhorar uma coisa e aquilo piora a outra. E aquilo retroalimenta o quadro todo e aí o remédio já não é suficiente. Aí você muda o remédio, você aumenta a dose do remédio, você associa com outros remédios e o estrago tá feito. Então o paciente de dor crônica e o paciente fibromialgico, ele precisa ser encaminhado para o nutricionista ou para o nutrólogo, para que seja feita uma dieta anti-inflamatória. Então, açúcar, quando eu falo de açúcar, eu não estou falando só de açúcar, aquele açúcar que você põe no leite, você põe no café, não. Estou falando de massas, de pão branco, de macarrão, de biscoito, de processado, todas essas coisas que tem farinha branca, tá? E isso vira açúcar no teu corpo, isso inflama o teu corpo. Então, tudo isso tem que ser visto, tem que ser pensado quando a gente está tratando um paciente de dor crônica, um paciente que tenha, né, dor. Lembrando para vocês, gente, que qualquer lesão que atinja nervo vai gerar dor crônica. Automaticamente, independente do tempo de duração. Então, o paciente com hernia de disco, que tem pensamento radicular, ele vai ter um quadro de dor crônica associado, porque tocou o nervo. Tocou o nervo é um estímulo que vai desencadear esse quadro de hipersensibilidade periférica e hipoatividade central. Então, a gente tem que lembrar disso na hora que você vai prescrever para esse paciente. São pacientes extremamente sintomáticos e que você não consegue pôr a mão, né? Porque o espasmo muscular piora, porque o movimento fica muito limitado e as coisas vão se somando. Aí toma, o paciente de hernia de disco, ele toma neurolépticos, então toma anticonvulsivante, e isso também afeta a flora intestinal. Então a gente tem que saber isso, tem que ter esse conhecimento para conseguir tratar esse paciente multidimensionalmente, porque a dor é multidimensional e a gente já viu isso, tá? Quando o estímulo nociceptivo chega ao centro superior e sua componente sensório discriminante, a localização e intensidade é interpretada em diversas estruturas límbicas do córtex. E, gente, aonde eu sinto a dor não é necessariamente aonde a dor está. E a gente vai ver isso com detalhes mais pra frente, tá? Então aí nesse estágio a percepção da dor é influenciada pelas experiências anteriores, pelas crenças e pelo contexto. Tudo faz diferença na hora que eu interpreto. A maneira como eu percebo depende de um monte de fatores. E isso, gente, traz pra gente o conceito de placebo e de nocebo. Um efeito placebo é quando eu acredito que algo vai reduzir a minha dor. E é aqui que eu falo para vocês da importância de gastar saliva como técnica de intervenção. Se eu explico para o meu paciente adequadamente o que eu estou querendo fazer e quais são os efeitos da intervenção que eu estou propondo, automaticamente eu já instalo a priori um efeito placebo. Professora, mas o efeito placebo não é uma coisa ruim? O efeito placebo é terapêutico, gente. Ele é um efeito real. Então, suponhamos que o seu TENS tivesse um efeito comprovado na literatura de reduzir a dor em 40%. Ótimo! Show! Quando você adiciona o efeito placebo, você tem uma potencialização desse efeito. O efeito placebo, em média, tem um efeito de 30% de melhoria. Por isso que as intervenções só são consideradas válidas e suficientes quando elas são superiores a 30%, porque só de fazer imposição de mão, gente, sabe imposição de mão? Passe. Na verdade, imposição de mão e passe são duas coisas diferentes, tá? Mas assim, só para ilustrar quem não sabe, se eu botar a mão, até em rato isso funciona. Se eu pegar o rato assim, ó, na minha mão, a dor dele diminui. Isso já está provado na literatura. Então, e diminui cerca de 30%. Então,
Quando eu explico para o meu paciente, ele acredita em mim, quando eu mostro aquilo que eu sei, quando eu imponho o meu saber e falo, olha, confia em mim que eu sei o que eu estou fazendo, isso automaticamente já instala um efeito placebo, ele confia, o paciente tem que confiar na gente para a gente conseguir ter melhores resultados. E aqui tem uma questão de ética e moral, tá? Qualquer recurso que eu aplique no meu paciente para benefício dele é desejado, é correto e é eticamente aceitável, moralmente correto. Qualquer recurso que eu aplique no meu paciente para o meu benefício é imoral e antiético, tá? Então, quando você aplica o placebo com o intuito de favorecer a adesão do seu paciente à terapia, você está usando de forma inteligente a neurofisiologia. Você está preparando o cérebro desse indivíduo para acreditar que o resultado vai ser positivo e o resultado vai ser mais positivo do que aquilo que você esperava por causa disso. Mas vocês usam isso? Vocês, na verdade, fazem o contrário. Eu vou dizer para vocês como que vocês fazem isso. Vocês viram um paciente e falam assim, olha, eu vou fazer um aparelho aqui em você, vou te dar um choquinho. Gente, se a pessoa já tomou choque na vida e ela tem trauma, ela vai ficar apavorada. Ela já vai ficar imaginando, lembrando daquele choque que ela tomou e sentindo a dor antes de você colocar a mão nela. E aí você pega, não satisfeito, né? A pessoa tá lá assim, ó, apertada de medo. Você não satisfeito com isso, você bota a mão no botão da intensidade, arregala o olho pro paciente e fala, tá doendo? E agora tá doendo? Se doer, você me fala. Ô, gente, a pessoa começa a sentir dor até quando o aparelho tá desligado da tomada. Isso é a aplicação do efeito nocebo, ou seja, você convenceu o paciente que ia doer. E aí, automaticamente, doeu. E a dor que ele sente é real, porque é produzida pelo cérebro, né? Então, ao invés de vocês utilizarem o efeito placebo, vocês utilizam o efeito nocebo o tempo todo. Então, assim, quando eu vou perguntar do alongamento pro meu paciente, eu não pergunto, tá doendo? Ô, gente, se eu falo que tá doendo, ele tem expectativa de que vai doer. Eu pergunto pra ele, tá esticando? Põe a mão pra mim onde tá esticando. Então vocês têm que pensar nas palavras que vocês usam na hora de apresentar a terapêutica para o paciente. Então eu vou fazer uma técnica de agulhamento seco no meu paciente. Eu vou falar assim para ele, olha, essa técnica é uma técnica comprovada na literatura para reduzir quadros de dor miofascial e a minha expectativa é que você melhore muito após essa intervenção. E aí eu vou começar utilizando a técnica de agulhamento superficial, por quê? Porque ela é indolor, o paciente não sente nada. E eu vou falar para ele, olha, a minha expectativa é que você não sinta absolutamente nada com essa técnica durante toda a intervenção. Mas se você sentir qualquer pequeno desconforto, é só você me avisar que eu corrijo imediatamente. O paciente fica tranquilo e confiante de que ele vai melhorar da dor com uma técnica que não gera dor. Mas você não, você pega, mostra a agulha, eu vou enfiar essa agulha em você, vou te cutucar com ela, e se doer, você grita. Na hora que você colocar o mandril na pele do paciente, o paciente já está gritando. Porque já vai doer. Porque você estimulou o efeito nocebo, tá? Então é importante que vocês aprendam a utilizar de forma inteligente as palavras para gerar uma expectativa positiva de intervenção no paciente. E isso aumenta a adesão, isso aumenta a confiança e isso melhora os resultados, tá bom? Em contexto de dor persistente, a gente também pode ter outras alterações fisiológicas, como, por exemplo, alteração de resposta ao estresse, que é essa perda do feedback inibitório da hipófise, que inibe, então, a liberação de cortisol e adrenalina, tá? São respostas associadas. Também podemos ter desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, como eu falei, com predominância de atividade simpática, tá? Então, nesses contextos, a gente também pode ter uma associação. Aquela síndrome autonômica que eu falei para vocês, a distrofia simpática reflexa, pode acontecer, por exemplo, em paciente neurológico, hemiparético, pós-AVE, tá? Pode acontecer em associação com doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, por exemplo, tá? Então, você ter, além de tudo, um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo e associação de doenças.
Também você pode ter, por causa do uso contínuo desses opioides, uma hiperalgesia, porque primeiro que destrói a sua flora bacteriana e você fica com um quadro de desbiose intestinal. Em segundo lugar, porque você tem uma acomodação ali, né, e uma redução do efeito, e aí você precisa de cada vez quantidades maiores de analgésicos para obter o mesmo resultado, e aí começa a complicar tudo, tá? A dor é entendida como o quinto sinal vital, tá? Tanto, né, quanto a cardiorrespiratória e a percepção térmica. Mas, gente, é bom sentir dor? Sentir dor definitivamente não é bom. Mas é importante, é necessário sentir dor. E a gente não pode reclamar quando sente dor. Tá chocado? Vou te provar que não. Olha só, a ausência de dor pode parecer uma situação maravilhosa, né? Mas está relacionada a situações muito graves para a manutenção da vida. Crianças que não sentem dor geralmente não sobrevivem. Por quê? Elas se sentem com poderes sobre-humanos. Porque a dor é um sinal de alerta, é um sinal de que você está machucando uma estrutura corporal. Se você não tem dor, você pode machucar essa estrutura corporal e não sentir. Isso não significa que não está machucando, tá? Então existe uma doença hereditária gerada por uma mutação de gene, principalmente em casamentos consanguíneos, que gera esse quadro de hipoalgesia ou ausência de dor, tá? E essas pessoas, elas se sentem muito empoderadas. A pessoa acha que, como não sente dor, ela pode subir de um prédio e pular. Ela pula do prédio, cai lá embaixo, não sentiu nada, levanta e sai andando. E morre 5 minutos depois de hemorragia interna. Então, não sentir dor acaba fazendo com que a gente se exponha a situações de risco. Então, nessa gravura aqui desse menino indiano, meu Deus do céu, tentando ganhar dinheiro numa feira, né? Enfiando um monte de faca na boca e assombrando as pessoas com seu destemor. Na verdade, ele não sentia dor, né? Agora, ele pode pegar uma infecção e ir a óbito por causa disso. Porque esse destemor, né, a falta do medo de sentir dor não o protege e ele acaba se colocando em situações de risco. Imagina se ele tem uma apendicite. A apendicite vai supurar, ele vai morrer de septicemia e não vai sentir nada. Então, essa polineuropatia, tá, que gera essas situações de não percepção dolorosa, elas são sempre relacionadas à redução da vida do indivíduo. Elas acabam morrendo jovens, tá? Então, não é bom a gente não perceber a dor, tá? Por isso que a dor tem esse conceito de fisiológico, de algo esperado e normal do organismo. Porque é uma resposta de proteção. Ela tem o objetivo de interromper a exposição àquilo que está te machucando. Se você não tem como perceber que está sendo machucado, você não interrompe esse machucar-se e, consequentemente, você pode ter sérias consequências relativas a isso, tá? E aí, assim, dor aguda, né? E aí isso permeia, gente, até aquela questão do gelo 24 horas, gelo 48 horas, dá uma canseira isso. Dor aguda é um estímulo intenso, é um estímulo agudo, é um estímulo, é um recorte no tempo, é um único estímulo, pá! E aqui no meu conceito está na superfície da pele, mas em qualquer estrutura, né? Você pode ter dor aguda, esse estímulo intenso, esse estímulo pontual, esse estímulo localizado, esse estímulo único, tá? A dor visceral e a dor somática profunda são causadas por estímulos inevitáveis e eles podem trazer benefícios, como eu falei. Então, assim, todo mundo aqui já teve uma crise de flatulência, de gases, sabe o que é essa dor que a gente tem no intestino por distensão, né? As vísceras doem sobretudo por distensão. E é inevitável, você vai sentir, não tem, né? A não ser que você tome ali um simeticonazinha, né? Que ajuda bem nesse caso. Mas uma apendicite, por exemplo, você precisa, né, dessa percepção de dor visceral, porque senão você não consegue saber que tem alguma coisa errada. Só a febre talvez demonstrasse alguma coisa, né? Mas aí você tem febre e não tem dor abdominal, não tem espasmo de proteção abdominal, não tem dor à palpação abdominal, como é que o médico vai saber onde que está a infecção? É difícil, né? Já a dor persistente, ela pode levar a um estado de depressão
E aqui tem aquela retroalimentação que eu falei, o paciente com dor crônica pode ficar deprimido, o paciente deprimido pode ficar com dor crônica e todos os dois ficam com problema intestinal. O que veio primeiro? A ciência está patinando ainda, né, nessa percepção, tá? Eu entendo, particularmente, que tudo é criação da mente, né? A gente sabe que quando a gente fica mentalmente conturbado, a gente tem uma queda no sistema imunológico. Quando você está ansioso, o seu sistema imunológico se deprime. Quando você vai receber um transplante de órgãos, os médicos induzem um estado de estresse prolongado, como se você estivesse numa TAG contínua durante uma semana, um transtorno de ansiedade generalizado, liberando substâncias ali, mimetizando um quadro de ansiedade, para justamente inibir o seu sistema imunológico e você não rejeitar o órgão no transplante. Então vejam o estrago que faz a ansiedade em termos da homeostase, da proteção, da estabilização do seu organismo, tá? Então, tem aqui uma retroalimentação. O que vem primeiro? Mas, sem dúvida nenhuma, sentir dor persistentemente não é mais uma resposta adaptativa, né, gente? Não é mais uma proteção a alguma coisa. É algo disfuncional. E, gente, você acordar sentindo dor e dormir sentindo dor, sentir dor para tomar banho, sentir dor para comer, sentir dor para se vestir, sentir dor para namorar, sentir dor 24 horas por dia, é de lascar. Então, quando você tá feliz, quando você tá bem, ok, você vai levando. Mas tem uma hora que aquilo vai exaurindo, né? Principalmente quando as outras questões afetivas emocionais não estão legais, né? Então pode sim ter uma associação aí com quadros emocionais, depressivos, tá? Porque é muito difícil, realmente a gente tem que ter muita empatia, muita amorosidade, muito respeito para lidar com essas pessoas que têm dor crônica, porque não é fácil, gente. Não é fácil sentir dor cronicamente, tá? É muito difícil. Tem fisioterapeuta que fala pro paciente, mas vamos animar, vamos fazer exercício, vamos isso. Você tá muito para baixo, você tá muito preguiçoso, você não sabe o que é, gente. Não queira sentir dor crônica para entender na sua pele o que é. A gente tem que ter muita empatia, muito acolhimento, muito respeito, sabe? É falar, olha, eu vejo a sua dor, eu sei que você tá se sentindo limitado, eu sei que você tá exausto de sentir isso, mas eu te garanto que se você fizer um esforço além desse que você já está fazendo, que eu vejo que você está fazendo, a dor vai diminuir e você vai ter conforto. Sempre depois do exercício a dor diminui. Então, vamos lá, eu tô contigo, vou te ajudar e você vai conseguir. Então, acolher e estimular é diferente de criticar, apontar e julgar. Observem bastante essa diferença para lidar com o seu paciente, porque faz toda a diferença, tá? Então, estados dolorosos prolongados estimulam persistentemente os aferentes nociceptivos, induzindo alterações que aumentam os efeitos deletérios da dor crônica. É uma dor patológica, é uma doença, realmente, tá? Então, enquanto a dor aguda é um sintoma de alguma doença, ou de algum trauma, ou de uma situação, um recorte, um tempo, a dor crônica é uma doença propriamente dita, sendo nociva e independente daquele estímulo original que a gerou, tá? Então, às vezes, o estímulo original cessa, então a hérnia nem tá ali mais e a pessoa continua sentindo dor cronicamente, sistemicamente, no corpo todo, com repercussões múltiplas, e a lesão primária já se resolveu, já não tem mais nada ali, e a pessoa ainda está sofrendo, tá? A dor persistente pode ser subdividida segundo a sua origem, nociceptiva e neuropática. A nociceptiva resulta da ativação direta desses nociceptores em resposta a uma lesão, geralmente, como eu falei, acompanhada de uma inflamação. Os neurônios nociceptivos em indivíduos idosos exibem uma hiperexcitabilidade. Então, quem for trabalhar com a geriatria, gente, vocês têm que saber que o limiar deles é mais baixo, tá? Isso faz toda a diferença também no acolhimento e na prescrição de exercício. O limiar deles é mais baixo, tá? É uma condição natural do envelhecimento. A gente, se der sorte, a gente vai passar por isso também. A dor neuropática ou neurogênica origina-se devido à lesão em nervo periférico. E foi aqui que eu falei para vocês que todo paciente de hérnia vai automaticamente ter dor crônica, tá? E isso aqui é um problemão. Então você tem a hiperalgesia, que é aquela dor muito acima da dor, né, evocada pelo estímulo, dor espontânea, parestesia, alodínia mecânica ou por frio.
tá? Então, aperta, dói, levanta, dói, mexe, dói, tudo dói, tá? Então, fiquem atentos a isso aí. Então, pode acontecer tanto em lesão periférica de nervo quanto em lesão central. Então, o paciente hemiparético, ele pode ter dor por causa da lesão central, ele pode ter dor por causa da espasticidade, que é uma situação onde você tem acúmulo de substâncias ácidas, íons de hidrogênio no local do músculo que está com déficit de circulação, porque se a circulação é ruim, não retira adequadamente essas substâncias do local, assim como também não traz oxigênio e nutrientes para nutrir, hidratar e renovar esses tecidos, né? Então tem essas duas questões aí, e também tem o espasmo muscular protetor que vai acontecer. Então tudo isso junto forma um quadro de dor. Pode formar um quadro de dor de variável gravidade no paciente hemiparético, por exemplo. Aí eu tô falando do hemiparético e a criança com paralisia cerebral também pode ter esses quadros de dor, tá? Também pode ter. Ok, meu povo. E aí, gente, dá para tratar essa dor central? Isso é uma pergunta importante, porque a dor periférica, a gente sabe, né, que tem muita coisa. E a dor central? Então, existe muita coisa pra gente falar sobre isso, tá? Eu vou dar 2 exemplos pequenos, deixando que vocês busquem mais, com mais afinco, esse caminho. Porque tem inúmeros tratamentos em fisioterapia que a gente pode fazer. Então vamos falar primeiro aqui da TENS. Então aqui eu estou apresentando para vocês um artigo de 2010, nem é novo, tá? Mas é um artigo que fala do efeito da estimulação elétrica nervosa transcutânea em pacientes com síndrome do túnel do carpo, e para fazer esse estudo eles usaram a ressonância magnética funcional. Povo rico, povo chique, povo bacana, né? É outra história. Então aqui a gente tem um ensaio clínico controlado e randomizado. Eles usaram pacientes do sexo feminino com síndrome do túnel do carpo, com 20 pessoas, que foram randomizados em 2 grupos que receberam a TENS placebo e a TENS convencional, 10 indivíduos em cada grupo. Em ambos os grupos, antes da intervenção, foi feita uma sessão da ressonância magnética funcional. Como é que era isso? Eles faziam um estímulo pode ser um beliscãozinho, pode ser com uma agulha, pode ser com uma pontinha. Então eles faziam um estímulo doloroso, né? No segundo, no quinto e no terceiro dedo, e fazia um scan para cada um. Então, um scan no segundo dedo, um scan no quinto dedo, um scan no terceiro dedo, nessa ordem, tá? No grupo TENS, a força do estímulo foi abaixo do limiar motor para produzir uma sensação de formigamento na região estimulada, sem contração muscular ou dor. Vocês já viram com o professor Diogo que a TENS, dependendo da frequência que você a coloca, pode gerar contração muscular e pode gerar dor também, tá? Tem artigo que sugere a gente torturar o paciente com TENS, com frequência baixa, gerando quadros dolorosos agudos ali durante a intervenção para fazer a liberação maciça de analgésicos endógenos. Eu não uso essa técnica. Você imagina pegar um paciente com dor crônica e torturar esse paciente a título de melhorar a dor dele. Eu não uso, nunca usei e não recomendo a utilização, a não ser que vocês queiram perder paciente, porque ninguém tá aqui para isso no mundo, né, gente? Vamos combinar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer que não seja com esse nível de agressão. Por que eu vou escolher uma técnica dessa? Só em último caso mesmo, quando o paciente é totalmente não responsivo às demais técnicas. Mas vamos lá, no grupo TENS, placebo, nenhuma corrente era realizada, então o aparelho estava desligado. O grupo TENS e o grupo TENS placebo receberam a aplicação sobre a localização do nervo mediano por 30 minutos, tá? E aí era com essa característica, eles fizeram 100 Hz, que é uma frequência alta, e por conseguinte caracteriza a TENS, que a gente chama de TENS convencional, ok? Então vejam, TENS convencional, frequência alta, por 30 minutos no trajeto do nervo mediano, tá? Fixaram a informação? Show! Após 20 minutos do término da TENS, e também da TENS placebo, eles fizeram o scan de novo. Então fazia o scan,
estimulava o segundo dedo, estimulava o quinto dedo, estimulava o terceiro dedo. E aí, olha lá, ó, o segundo dedo no 20º minuto, o quinto dedo no minuto 25º e o terceiro dedo no minuto 30, tá? Então, vocês observem que o segundo e o terceiro dedo eram alvos terapêuticos e o quinto dedo era o controle. Porque o quinto dedo é inervado pelo nervo ulnar, não é pelo nervo mediano. E isso mostraria se havia um efeito localizado, ou seja, se eu fiz o mediano eu vou ter melhora do mediano, ou se haveria um efeito mais sistêmico, se eu fiz ali no mediano, geraria em toda a região distal a ele. Então essa é a proposta deles, eles usaram o quinto dedo como um controle, tá? As principais medidas foram avaliadas as diferenças na ativação da ressonância nuclear magnética funcional entre esses dois grupos. 20 a 25 minutos após o tratamento com a TENS convencional, isso aconteceu no grupo TENS, mas o grupo placebo não mostrou esse resultado, uma significativa diminuição desse sinal da ressonância nuclear magnética no segundo dedo foi observada, aí ele cita as regiões, somatosensorial secundário, no córtex motor primário, no córtex parará, ali, aqui, acolá, no giro parahipocampal, no giro... Por quê? Quando você faz o estímulo doloroso, o cérebro acende, né? E aí o que aconteceu? Depois da TENS, no minuto 20, 25, por que no minuto 20, 25, né? Ali em relação à estimulação, tá? Você tem no minuto 20 a 25, uma redução desse brilho, dessa ativação dessas áreas todas. Então, no minuto 25 e 30, no quinto dígito, foram semelhantes entre os grupos, com a presença de atividade em áreas de outras regiões que geralmente são ativadas por estímulos dolorosos. Então, 30 a 35 minutos após o tratamento com TENS, uma queda significativa do sinal se mantinha no terceiro dedo, tá? Lá aqui ele tá falando da área, né? No córtex motor primário e no no motor suplementar contralateral. Eu botei a sigla e depois não lembrei que sigla que é. Apenas no grupo TENS, tá? Então, o que esse artigo me fala? Que a TENS convencional no trajeto do nervo diminui a ativação relacionada à dor causada por estímulo na área inervada por aquele nervo, tá? E esse efeito se mantém até 35 minutos depois do término da intervenção. Então, olha só que interessante. Você está com um paciente com cervicobraquialgia, com lombociatalgia, com síndrome do túnel do carpo, em qualquer situação onde haja pensamento radicular. Você não está conseguindo mexer nesse paciente ou ele está sentindo muita dor a ponto de não conseguir aderir à intervenção. Você faz a TENS convencional com 100 Hz de frequência durante 30 minutos. Deixa eu ver se foi 30 mesmo, só para eu não falar bobagem. Opa. Me perdi no tempo. 30 minutos. Durante 30 minutos você mantém essa TENS. E até 35 minutos depois que você terminar, esse paciente vai estar com uma quantidade muito reduzida de percepção dolorosa central. Isso favorece muita coisa mesmo na nossa intervenção. E esses, gente, são saberes que fazem diferença na prática, né? Você pegar um paciente com hernia de disco e conseguir mexer nele, faz toda a diferença. Você pegar um paciente de cervicobraquialgia que está dando espasmo, que está pensando, próprio túnel do carpo, né? Então, toma uma água. Faz toda a diferença em casos de pensamento radicular, e aqui a gente utiliza a TENS convencional no trajeto do nervo por 30 minutos e temos pelo menos uma janela de 35 minutos para trabalhar. Aí você pode me perguntar, nossa senhora, e 40 minutos depois, professora? Não sei. E 1h30 depois? Gente, eu sei o que o artigo avaliou. Ele avaliou 35 minutos. Então, 35 minutos a gente sabe. Depois disso, a gente não sabe. Pode até ser que tenha um efeito residual maior do que isso. Mas, a priori, a gente está trabalhando com 35 minutos aqui, ok?
O próximo artigo é um artigo de 2011 e ele utilizou TENS de baixa frequência e TENS de alta frequência, ou seja, TENS acupuntura e a TENS convencional, com uma intensidade forte, porém não dolorosa, na isquemia induzida experimentalmente. Então, havia, né, a realização de uma situação dolorosa através de isquemia localizada. A gente vai entender isso melhor. Então, a TENS de alta frequência que eles utilizaram, frequências de 50 a 100 Hz, tá? Que eles chamaram de TENS convencional. Eles usaram 80 Hz no caso desse estudo, que é uma frequência alta. E a TENS de baixa frequência, ele está nominando aqui a TENS acupuntura. Eu discordo desse conceito dele de que TENS acupuntura é de 2 a 4 pulsos elétricos por segundo. A TENS acupuntura, ela tem uma frequência maior do que isso, até 20 Hz a gente chama de TENS acupuntura, mas no caso ele usou esse conceito e aplicou uma TENS de 3 Hz, tá? Que é uma frequência muito baixa, tá? Ambos com 200 milissegundos de largura de pulso. Então, eles fizeram 3 intervenções, a TENS convencional, a TENS acupuntura e o placebo, e todos os pacientes receberam essas 3 intervenções em um único experimento, de tal forma que tinha um sorteio, uma randomização de qual TENS ia começar, sorteou, aí vai começar pelo placebo. Aí começava aqui, ó, o placebo, aí dava um washout, o washout é o período sem intervenção. E aí fazia a segunda TENS sorteada, e depois dava outro washout, e depois fazia a terceira TENS sorteada, tá? Um torniquete submáximo, logicamente que tinha que ser submáximo, né? Porque ninguém queria cortar totalmente o fluxo sanguíneo para a mão do indivíduo. Um torniquete submáximo foi realizado em 48 participantes saudáveis antes e durante as 3 modalidades de TENS. Então vejam, o cara ficou esse tempo todinho no torniquete submáximo. Visualizou a situação? Fez o torniquete, né, antes de começar a TENS, aí começa a primeira TENS, faz o washout, começa a segunda TENS, faz o washout, começa a terceira TENS, faz o washout. Aí vocês vão pensar assim, mas e a terceira TENS, será que o resultado não era pior porque o cara estava mais tempo naquela posição? Como foi randomizado, isso daí, né, diminui esse viés. Havia 30 minutos entre as intervenções com a TENS desligada, como eu falei, é o período de washout. A intensidade, os pacientes é que determinavam a intensidade, então aqui a gente tem a figura do desenho esquemático, né, tinha lá o manguito gerando uma pressão no membro e os eletrodos circundando ali em torno, né, antes e depois, imediatamente antes e depois ao torniquete. Então o paciente colocava a intensidade e eles eram instruídos a escolher uma intensidade que fosse confortável, tá? Com um pouquinho de formigamento que não fosse doloroso, tá? E usaram 2 canais para fazer isso. E aí aqui tá dizendo, né, a posição tanto dos eletrodos quanto do manguito. Beleza. Quando comparados com a pré-TENS, os menores scores de VAS, escala analógica visual numérica, a nossa EVA, que é VAS em inglês, né, Visual Analog Scale, foram detectados para TENS placebo e convencional. Então, menores scores pré-TENS. Os menores scores eram pré-TENS, foram detectados no grupo placebo e no grupo convencional, tá? Os scores de VAS da TENS convencional foram menores que os da TENS placebo. Então, tinha menos dor. Então, score da VAS da TENS convencional foi menor do que a da TENS placebo. Tá? Então, tinha menos dor, como eu falei. Mas não teve na TENS acupuntura, vocês perceberam, né? Aí, essa é a maneira como esse autor, né, trabalhou esses resultados. Para a dimensão sensorial da forma curta do questionário de dor McGill, o questionário de dor McGill, gente, é um questionário muito usado para avaliar a dor, tá?
muito usado internacionalmente, inclusive. Então, se você quer ter um protocolo, se você vai trabalhar com dor e quer ter um protocolo de avaliação de dor, um dos instrumentos que você deve escolher utilizar é o questionário de dor McGill. Ele é multidimensional, porque ele avalia dimensões diferentes da dor na vida do indivíduo. Os scores foram menores para os dois tipos de TENS quando comparados com o placebo. Então, vejam, na VAS deu um resultado no score de dor multidimensional do McGill, a gente teve menores scores para o placebo. Não houve diferença entre os dois tipos de TENS. Então, vejam que medir com VAS, medir com McGill não é medir a mesma coisa. Gente, a mesma coisa é um caminhão cheio de melancia. Você pode utilizar instrumentos diferentes de avaliar a dor, porque o que acontece? As pesquisas mostram que de acordo com a maneira como você faz a pergunta, você tem respostas diferentes. Então, a VAS é uma escala visual numérica. Então, você tem que mostrar a escala. Você tem que mostrar a escala para o paciente. Você tem que falar, olha, numa situação onde 0 é nenhuma dor e 10 a dor é insuportável, qual é, como você classificaria, ou alguma coisa do gênero, a sua dor? E aí, se você vai perguntar hoje, agora, nas últimas 24 horas, nas últimas 48 horas, tudo isso faz diferença na resposta do paciente, tá? E aí o paciente tem que vir aqui apontar onde ele acha que tá a dor dele, tá? Então, se você muda a maneira de perguntar, você tem respostas diferentes. Então, é importantíssimo que a gente use uma padronização para perguntar da VAS. Então, se você perguntou agora, na entrada da sua sessão, no final da sessão você tem que entrar com a pergunta agora de novo, tá? Tudo isso muda. Se você apresenta a escala nessa posição ou nessa posição, muda a resposta do paciente. Então, tem que ter uma padronização séria em relação à escala, tá? A pergunta não pode ser feita sem cuidado e aleatoriamente. Outra coisa que faz diferença é a seguinte: quando você mostra uma escala feita de papel e aí o paciente risca essa escala, você não deve usar a mesma escala para avaliar o pós, porque a tendência dele é ir de novo aonde estava, ou próximo da onde estava. Ele vai ser induzido àquela resposta anterior. Então você não pode ter marcação na escala, isso muda a resposta também, tá? Os estudos demonstram que a TENS convencional e a acupuntura abaixo do limiar motor têm ação central diferente. As TENS de baixa frequência atuam através de receptores, esqueci o nome dessa letra. Nossa, fugiu. Ok, não interessa, depois eu vou lembrar quando eu não quiser mais. Além dos receptores, aí ele fala quais, que aumenta a serotonina. Já a TENS de alta frequência, que é a nossa TENS acupuntura, atua nos receptores gama-opioides e ativa receptores GABA. Então são vias completamente diferentes e isso ele está usando para explicar aqui que como tem vias diferentes, o resultado podia ser diferente por causa disso, tá? Já foi descrito na literatura que a TENS de baixa frequência possui um efeito mais duradouro que a TENS de alta frequência, tá? Justamente porque atua em via diferente. Aí ele fala isso aqui, ó. Embora o uso de maiores intensidades na TENS de baixa frequência possa explicar essas observações. E esse foi um chute danado que ele deu, por quê? Gente, o Diogo deve ter mostrado para vocês que a TENS de baixa frequência, ela aproxima o limiar sensitivo motores de dor. Então, quanto mais baixa a frequência de uma corrente, menor vai ser a intensidade que você vai conseguir colocar nela. Porque o paciente vai sentir dor em estímulos de baixa magnitude, tá? Então, a intensidade, ela é sim definida pela frequência, mas é o contrário disso que esse autor nos colocou aqui. Quanto maior a frequência, maior a intensidade que eu posso utilizar nessa corrente, né? Então, não tem muito sentido isso daí, essa justificativa dele. A dor, gente, alguns autores gostam de usar a dor como um quinto sinal flogístico. Aliás, a dor é um dos sinais flogísticos, né? Mas a consequência da dor para o paciente, que é a disfunção, que é a perda da função que está aqui nesse esquema,
é considerado por alguns autores o quinto sinal flogístico. E eu não gosto muito dessa colocação a priori, não, sabe? Porque quem trabalha com reumatologia sabe, gente, que lógico que a dor influencia demais na perda funcional, mas nem sempre a dor está relacionada diretamente com um quadro inflamatório agudo. Então existe justamente por causa da percepção. Então tem muita coisa aqui, sabe? A gente tem que tomar cuidado na hora de utilizar os conceitos. Então a dor inflamatória ela ocorre por causa de uma ação de estímulo mecânico ou químico em um tecido cujos neurônios nociceptivos primários estão hipersensibilizados. Então a gente tem como sinais flogísticos dor, calor, rubor e edema, tá? E alguns autores, como eu falei, usam a perda funcional. Na osteoartrite, por exemplo, dificilmente você tem calor. Dificilmente. Quanto tempo? Você tem edema, mas é de pequena magnitude, as sinovites normalmente são poucas, né? Dificilmente, raramente você tem calor. E nunca, praticamente, você tem o rubor, né? Então, mas tem uma inflamação. É uma inflamação de baixa magnitude, mas ela tá ali, tá? Agora, a gente tem doenças que, como eu falei em outras aulas, que tem um potencial inflamatório muito mais grave, muito mais significativo. E aí a gente tem a presença de mais sinais flogísticos. Tem o rubor, tem o calor, tem a dor, tem o edema e tem a perda funcional. Para avaliar o local inflamado, a gente deve usar o dorso da mão ou o punho. A gente nunca deve espalmar a mão para perceber o calor de uma superfície. Por quê? Porque a gente está sujeito à temperatura da nossa própria mão, né? A minha mão, por exemplo, é extremamente quente. Então, seria muito difícil para eu perceber alterações sutis de temperatura se eu espalmasse a minha mão. Já pessoas que têm a mão muito fria, às vezes uma pele em temperatura normal, ela vai interpretar como sendo um aumento de temperatura e de verdade aquilo não está acontecendo ali. Então, na hora de vocês forem fazer essa avaliação, que é obrigatória, na hora que você vai avaliar o paciente pela primeira vez, você vai usar o dorso da sua mão ou essa região ventral do antebraço para fazer essa análise da temperatura corporal, tá? A dor, gente, dentro do processo inflamatório, ela é esperada, como eu falei, é fisiológica, né? E para que serve? O processo inflamatório, muita gente interpreta o processo inflamatório como sendo alguma coisa intrinsecamente ruim. E assim como a dor, a inflamação ela tem um propósito, tá? Esse esqueminha aqui é do livro Chad Stark, que é um livro de recursos terapêuticos. É um livro que a parte de fisiologia dele é super bacana, mas na hora que ele começa a falar dos recursos, ele fala umas bobagens sem pé nem cabeça. Então, quando tá lá escrito indicação e contraindicação, apaga o livro, tá? Não leia, não. Mas a parte de neurofisiologia, de fisiologia da dor, tá muito bem explicadinha e ele tem esse desenho esquemático que eu gosto muito, que ele fala do trajeto desde o trauma, né, até situações crônicas, de cronicidade. Então, qual que é o propósito? Tem o trauma inicial, houve morte de tecido, a célula morreu. A célula morreu, automaticamente eu vou ter um processo inflamatório local. Vai ocorrer hemorragia porque houve laceração de tecido. Essa hemorragia vai gerar uma obstrução do fluxo sanguíneo. Essa obstrução do fluxo sanguíneo vai gerar uma isquemia. Essa isquemia vai aumentar a quantidade de células que morreram. E essa situação aqui, esse ciclo vicioso, é chamado de trauma secundário ou morte tecidual por hipóxia secundária. Então, quando você sofre uma queimadura, uma quantidade de células morreu automaticamente pelo contato da sua pele com a superfície quente, tá? Morreu, tá morto, não vai ressuscitar, ok? Mas a morte dessas células pode matar células da periferia e da profundidade por causa dessa obstrução do fluxo sanguíneo que ocorre em função do trauma principal. Por isso que é super indicado, quando você se queima, a utilização de compressas frias ou imersão em água gelada. Por quê? Porque isso vai abaixar o metabolismo das células que estão na periferia das células que foram mortas pelo trauma original. E isso vai fazer com que o metabolismo reduzido permita que esses tecidos sobrevivam a esse período de penúria metabólica, de redução da oferta de oxigênio e nutrientes, para que elas não morram durante essa fase inicial do processo inflamatório. E isso, consequentemente, reduz
a morte por hipóxia secundária dos tecidos da periferia. Então, se você está vendo lá um jogo de vôlei e o atleta na aterrissagem faz uma entorse de tornozelo e o fisioterapeuta corre e coloca correndo uma compressa de gelo nesse paciente, você já sabe que o que ele está fazendo ali não é tratar o tecido que morreu com a entorse. Quem morreu está morto, gente, vai ter que limpar aquilo ali depois. O propósito da intervenção é reduzir a quantidade de morte secundária a essa morte principal, tá? E isso, gente, faz uma diferença imensa na quantidade de tecido lesado e, consequentemente, no processo de reabilitação. Quanto menos tecido lesado, mais rápido o processo de reabilitação, tá? Então essa coisa, mas botar gelo 24 horas, isso não tem, olha só, isso não tem nada a ver. São duas situações completamente distintas. Uma situação é a seguinte, acabou de acontecer o trauma, para reduzir a hipóxia secundária, eu faço o gelo. Ponto. É para esse propósito. É para isso, tá? E aí é imediatamente após. No dia seguinte, não é esse propósito mais. Esse propósito é reduzir a hipóxia, a morte celular por hipóxia secundária e, consequentemente, né, o tamanho da lesão fica mais circunscrito. Numa situação normal, esse tecido inflamado, pela liberação de substâncias vasodilatadoras e chegada no local de células para isso, ele sofre uma fagocitose, uma coagulação desse sangue, uma revascularização, ocorre uma contração dessa lesão e um posterior remodelamento dessa lesão, e esse tecido tem a tendência de, se estimulado adequadamente, retornar à sua função normal. É isso que a gente quer dentro do processo inflamatório, que ele se dê de tal forma a restabelecer, a restaurar o tecido que foi morto originalmente pelo trauma principal. Mas em algumas situações, gente, essa hemorragia e esse edema evoluem com dor, espasmo, atrofia, mais obstrução do fluxo sanguíneo, mais isquemia, mais morte celular, mais inflamação, mais edema, mais hemorragia, mais dor, mais atrofia, mais obstrução, e fica um ciclo que não serve absolutamente para nada, além de matar, de destruir os nossos tecidos. E isso daqui a gente não quer. Então, quando a gente tem doenças inflamatórias, por exemplo, para que serve a inflamação da artrite reumatoide, além de destruir tecidos? Para nada. Só destrói. Então é um processo inflamatório que eu tenho que estimular de forma nenhuma. Eu tenho que inibir, que restringir, que impedir esse processo inflamatório, porque ele não é desejado, ele não é funcional, ele não é necessário, ele não tem propósito. Até porque, gente, se você tem lesão de cartilagem dentro do processo inflamatório, vocês viram lá naquele material de tecido conjuntivo que a cartilagem, ela tem um baixíssimo potencial de regeneração. Por quê? Porque ela é avascular. Você não tem vaso sanguíneo para nutrir a bichinha. Se ela morreu, ela não vai ressuscitar. Ela vai se transformar em outro tecido, um tecido fibroso, que é um tecido de qualidade completamente diferente. Então não me interessa machucar a cartilagem, inflamar a cartilagem, porque ela não vai regenerar. Não adianta depois você pegar e falar assim, eu vou fazer ultrassom para estimular o reparo da cartilagem. Gente, se tem uma abominação que um fisioterapeuta pode fazer, é isso. Porque como é que você vai estimular o reparo usando ultrassom numa estrutura que não tem reparo, que não tem vascularização sanguínea? Por isso que é importante conhecer a fisiologia. Pra você não falar bobagem, pra você não ficar tendo expectativas loucas em relação à intervenção e ainda submeter o paciente a uma intervenção deletéria com um propósito fantasioso e irreal, tá? Então isso é muito sério mesmo. Então, a reação fisiológica natural a qualquer forma de lesão é uma resposta inflamatória aguda ou uma inflamação, que é um processo que mobiliza o sistema de defesa do organismo. Isso é desejado, isso é normal, isso é requerido, tá? Os efeitos da inflamação são necessários dentro do processo de cura, a gente precisa deles. Agora, se a intensidade e a duração da inflamação forem excessivas, o processo se torna completamente deletério e a inflamação crônica se torna ela própria um evento debilitador. E aqui é que é o grande problema que a gente tem, gente, porque aí
O que acontece? Se eu tenho um quadro de inflamação crônica, automaticamente eu tenho um quadro disfuncional de destruição de tecido ao invés de ter um remodelamento. E aí o que acontece? Eu preciso impedir esse processo crônico, eu tenho que bloquear isso, eu tenho que usar estratégias anti-inflamatórias e não pró-inflamatórias. Então essa coisa de tempo, 24 horas, 48 horas, não interessa se o cara está com inflamação há 6 meses. Se ele está num quadro disfuncional de destruição de tecido, eu não tenho que ter dúvida que eu vou usar estímulos, que eu vou usar recursos que inibam, que restringam o processo inflamatório e não recursos que estimulem o processo inflamatório. E aqui vale uma nota, eu disse para vocês que a função, né, é tido como um sinal flogístico, porque o que acontece? Na maior parte dos casos, o paciente tem dor, mas não tem calor, não tem rubor, e na maior parte dos casos de tecido mole, como nas tendinoses, nas paratendinoses, não tem edema. Ou não tem um edema que você consiga avaliar, visualizar, quantificar. Então a gente fica com 2 critérios: dor e disfunção, dor e perda funcional. Ai, professora, mas você mesmo disse que isso era subjetivo. Sim. Mas infelizmente não tem uma outra maneira objetiva de fazer isso, porque a gente não tem como a gente fazer biópsia do tecido para verificar em qual fase do processo inflamatório ele está, né? Então, vale a pena da gente pensar no futuro de estimular o fisioterapeuta a fazer cursos de imagem, de ultrassom principalmente, para avaliar através do ultrassom não só a presença de sinovite, né, porque o ultrassom é gold standard, é padrão ouro na avaliação de sinovite, mas também a avaliação do tecido, se ele está com sinais inflamatórios, se ele está necrótico, se ele está com infiltrado. O ultrassom vai te dar uma sensibilidade muito maior nisso e diminuir a subjetividade dessa avaliação que eu vou te sugerir agora. Então, quando o paciente está num processo inflamatório agudo, e processo inflamatório agudo, gente, veja só, eu posso ter uma condição crônica que está numa fase aguda do processo inflamatório, ou eu posso ter uma condição aguda que está numa fase crônica do processo inflamatório. Então não confundam fase de evolução da doença com fase do processo inflamatório, tá bom? Então se a doença tem mais de 3 meses, já é uma doença crônica. Se a doença tem 2, 3, 4 dias, é uma doença aguda, tá? Agora, a fase do processo inflamatório diz respeito à presença dos sinais flogísticos, da flogose, que no nosso caso vai ficar muito limitado, principalmente à dor e à perda funcional. Então, se eu tenho um paciente que tem uma dor muito importante nesse tecido, acima de 8 na escala visual analógica de dor, tá? E impotência funcional, ou seja, ele não consegue fazer ou faz de maneira muito limitada, eu entendo que o processo inflamatório está em fase aguda. Se eu tenho um paciente que tem uma dor intermediária na VAS, 5, 6, né? E tem uma dor com a repetição da função, ou seja, eu preciso mexer o braço algumas vezes para começar a sentir a dor. Aí agora assim, na 4ª vez eu já comecei a sentir o desconforto. Então eu entendo que eu tenho um processo inflamatório numa fase mais subaguda, tá? Da inflamação local. Então tá menos infiltrado, tá menos inchado, tá menos cheio de alterações locais. Se eu tenho dor abaixo de 4 na escala visual analógica e só tenho dor à palpação, a movimentação não gera sintoma, então eu entendo que eu tenho uma situação crônica de processo inflamatório. Então eu posso ter uma tendinose aguda em fase inflamatória crônica, eu posso ter uma tendinose crônica em fase inflamatória aguda. E isso determina a minha intervenção, tá? Porque tecidos com muito processo inflamatório local, eles têm, lá naquele capítulo de tecido conjuntivo também fala nisso, eles têm uma redução da sua capacidade de resistência à tensão. Então, o tecido fica mais friável, fica mais sujeito à ruptura. Até um alongamento pode gerar uma ruptura de tecido. Então, fiquem atentos a isso, porque essa informação em relação ao processo inflamatório local determina as nossas indicações e contraindicações relacionadas, ok? Então, fiquem bastante atentos em relação a isso.
porque isso limita bastante o que a gente pode e não pode fazer no local da lesão. Porque a presença do processo inflamatório diminui a resistência à tensão e pode gerar rupturas de tecido, tá? Então, assim, a gente não... tecido em fase inflamatória aguda, a gente não faz nada de cinesioterapia. Eu não posso alongar, eu não posso fortalecer, eu não posso fazer grandes coisas. Por quê? Porque o tecido está completamente inflamado, está infiltrado e ele pode romper com um mínimo esforço. Tá? Ele não tem resistência à tensão, o colágeno está desorganizado. Enquanto que em fase subaguda e crônica eu posso ir progressivamente aumentando o estímulo para remodelamento desse tecido. Porque também, gente, se a lesão chega numa fase crônica e não há um estímulo para o remodelamento, ele não sai daquilo. E não termina de finalizar esse processo de cura. Então é importante que haja esse estímulo de remodelamento, de reorganização das fibras, tá bom? Então a inflamação, ela só é prejudicial para a cura quando você tem uma ocorrência sem controle ou sem propósito, tá? Eu não tenho propósito nenhum de ter uma inflamação articular além da destruição, eu não quero isso e isso nunca vai ser bom, tá? Com o emprego dos recursos terapêuticos, podemos então influenciar a duração e a magnitude das respostas inflamatórias e impedir os seus efeitos indesejáveis. Uma inflamação crônica, né, nas articulações, uma inflamação aguda, né, um processo inflamatório agudo, dentro de uma doença crônica, pode gerar destruição da articulação em pouquíssimo tempo. Então a gente tem que ter uma atenção especial a esses quadros de resistência, de resolução de inflamação, tá? Nunca é bom, como eu falei, nunca é bom a gente ter líquido dentro da articulação, a gente ter flogose, a gente ter tecido com necrose, a gente ter tecido não remodelado. Nunca é bom, é sempre ruim. Então, tratar a dor e a inflamação, ela depende muito da identificação da causa dessa dor, tá? Sem isso a gente não anda. E para identificar a causa dessa dor, é importante que vocês consigam discernir os tipos de dor. E aí, gente, eu vou fazer uma pausa para poder voltar exatamente aqui, porque o vídeo está extremamente longo, vai ficar pesado. E agora aqui vocês tomam um café, tomam uma água e a gente volta. Essa parte de finalização dessa aula é bem mais rapidinha e a gente volta daqui a pouco. Até mais!